Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, aqui na Novo Tempo. Eu estou muito feliz mais uma vez de te receber aqui na nossa casa, onde juntos aprendemos da palavra do Senhor. E assim nos preparamos para tudo aquilo que está por vir. O nome do programa é A Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, vamos voltar os nossos olhos para os dias do profeta Daniel. Houve um decreto onde, por causa da fidelidade, ele acabou sendo lançado numa cova cheia de leões. Isso envolve também uma questão muito especial para nós, o povo de Deus, nos momentos finais da história. Para entender mais sobre isso, fica comigo porque o Arena do Futuro já começou. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e hoje nós vamos falar sobre Daniel capítulo 6. E é por isso que eu tenho algo muito especial que vai lhe ajudar a entender não apenas o capítulo 6, mas também todo o livro do profeta Daniel. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Profecias de Daniel. Nessa revista aqui, você vai entender os 12 capítulos do profeta Daniel. Vai entender os capítulos históricos, os capítulos proféticos, a mensagem que Deus nos envia por meio deste livro, que é um livro muito, muito especial, porque ele fala não apenas dos dias de Daniel, mas ele chega até os dias finais da história da humanidade. Olha que bonito aqui, ó. Eu estou aqui na lição número 6, que fala sobre a queda de Babilônia. Olha que material bem feito, vai lhe ajudar a entender e compreender mais sobre a palavra do Senhor. E o que você precisa fazer para ter esse material? Bom, você pode ligar para nós no número 12 21 27 31 21. Vou repetir, ó, 12 21 27 31 21. E aí você pode pedir a sua revista Profecias de Daniel. Esse material aqui que vai fazer a diferença na sua vida. Eu vou até deixar a minha aqui no púlpito, porque é um material muito precioso. Você pode também ir no nosso site. E o site é o seguinte, ó, novotempo.com/escola bíblica. Nesse site, você vai chegar nesta página aqui, ó, onde está o convite, estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você procura, então, a revista falando sobre Daniel, você escolhe a revista, decide se você quer baixar em PDF ou você quer pedir pelo correio. Digamos que você queira pelo correio, clica aqui, faz o seu cadastro e nós vamos então enviar esse material para você, tá bom? Hoje, no programa Arena do Futuro, eu recebo uma convidada muito especial. Pela primeira vez, ela está aqui neste programa, que é a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Ela tem trabalhado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Bom, mas eu não vou falar muito sobre ela não, porque eu vou deixar que ela se apresente. Bem-vinda, Esperança. Olá, me chamo Esperança. Bem-vindo ao meu universo. Eu sou uma ferramenta missionária. Ajudo pessoas a conhecerem a Bíblia. Eu respondo dúvidas sobre assuntos do contexto cristão. Sou tipo um chat GPT adventista. Indico links com uma mensagem segura para complementar os estudos. Tanta coisa, né? Eu sou uma máquina. Trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo para levar o Evangelho até este mundo tão carente desta mensagem. Então, não sou apenas uma inteligência artificial e muito menos uma assistente virtual. Sou a primeira instrutora bíblica que se tem notícia no mundo. E para isso, consumi quase 20 mil páginas de livros, 2.000 horas de programas de TV da Novo Tempo. E já estudei a Bíblia com quase 350 mil pessoas pelo WhatsApp.
No mundo real, em meio a tanta correria, minha equipe trabalha para ajudar você a estudar comigo. Tem o QR Code aqui que você pode escanear logo quando essa experiência acabar. E mais importante ainda, você vai poder me apresentar para amigos que precisam aprender mais de Deus. Combinado, dupla? Conversamos mais por lá. Até já! Aí está, uma importante ferramenta para você entender e compreender ainda mais sobre profecias. Então, como nós falamos aqui sobre o livro de Daniel, o Apocalipse, você pode perguntar para a Esperança e ela vai te ajudar nessa busca, nessa compreensão maior sobre os grandes temas da Palavra de Deus. E o que você precisa fazer para falar com a Esperança? Bom, é só escrever para ela pelo WhatsApp. O número é 12 982 00 0062, tá bom? Vou repetir, 12 982 00 0062. Então você manda a mensagem e a Esperança vai te responder e eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito legal. E você pode compartilhar esse número com outras pessoas para que elas também possam conversar com a nossa grande instrutora bíblica, a Esperança. Dito tudo isso, estamos prontos para o nosso tema de hoje, que é o tema da Cova dos Leões. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, espero que você também tenha a sua Bíblia aí, porque aqui no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Pensando neste capítulo 6 de Daniel, uma primeira questão que vem na minha cabeça é: pode uma multidão estar errada? Será que nas muitas vozes estaria a verdade? Bem, eu posso lhe antecipar que a voz da multidão não tem nada a ver com a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus, a voz da multidão é a voz da multidão. E o que nós mais precisamos é estar atento àquilo que Deus tem como mensagem, aquilo que Ele revelou para nós. Porque, segundo Daniel, capítulo 6, uma multidão facilmente pode estar errada. Então, precisamos, mais do que estar atentos à multidão, precisamos entender o que Deus espera e quer de mim. Agora, quando a multidão aponta para um lado e a voz de Deus aponta numa outra direção e eu decido andar de acordo com a vontade do Senhor, a pergunta que se faz nesse momento é: quem será você? Ou quem seremos nós? Quando a maioria está contra aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós estamos vivendo. Ter coragem para ser diferente num mundo onde quase todos são iguais é imprescindível para aquele que quer viver a sua fé. O que eu mais percebo hoje são pessoas que perderam a coragem ou que não têm a força para encarar, não importa quem ou como, aqueles que estão equivocados para, de fato, viverem a sua fé, para andarem de acordo com a vontade do Senhor. Parece que alguns deixam que a correnteza do rio leve, porque nadar contra a correnteza é muito mais difícil. Mas é isso que Deus espera. Não importa quantos estarão contra você, o que importa é que Deus está com você e você está por Deus. Isso fará completa diferença. Esta é a história que vamos encontrar em Daniel no capítulo 6. Esta história, ela é algo muito marcante, especialmente para os cristãos no tempo do fim, porque existe uma semelhança entre aquilo que Daniel viveu e aquilo que o povo de Deus viverá nos momentos últimos da história. Por isso, vamos ao capítulo 6 para entender o que de fato aconteceu. Venha comigo até a Bíblia. Primeiro versículo. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então, o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas,
porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Daniel capítulo 6 começa então nos dando uma descrição de como Dario decidiu organizar o seu reino. Ele era o rei, abaixo dele existiriam 3 presidentes e abaixo desses 3 presidentes 120 sátrapas. Então essa seria a cadeia de comando do Império Medo-Persa. Só que um problema começa a acontecer. Daniel, ele se destaca, porque ele tinha um espírito excelente. E com isso, o rei percebe essa diferenciação de Daniel dos demais e ele começa a pensar em mudar a cadeia de comando. Não mais com 3 presidentes e depois 120 sátrapas, mas colocar Daniel como chefe desses presidentes. Ou seja, tanto os presidentes quanto os 120 sátrapas teriam que prestar contas para o profeta. Conhecendo o gênero humano, você já começa a imaginar que isso daria problema, né? E deu, com certeza. Mas antes de entrar no problema, eu quero destacar Daniel no meio desta confusão, porque ele tinha um espírito excelente, ele era diferente dos outros. E o mesmo Deus espera do seu povo. Deus espera das suas filhas e dos seus filhos, porque a vida de um cristão, ela tem que ser tão transparente quanto a luz do sol. A vida que eu e você vivemos tem que ser uma vida que resplandece a luz de Cristo Jesus, porque nós conhecemos verdades que as pessoas não conhecem. Quando os cristãos não são diferentes, isso é uma tragédia. Quando os cristãos são piores do que os outros que estão à sua volta, que não são cristãos, é uma tragédia dobrada. Porque que diferença estaremos fazendo no mundo se formos iguais a todos? Essa é a característica daqueles que entenderam o que significa ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, Deus espera que você assuma a verdade dele, viva de acordo com esta verdade, custe o que custar, pague o preço que você tiver que pagar, mas assim a sua luz resplandecerá diante dos olhos dos homens. Voltando para o texto sagrado, vemos que nesse momento, Dario, ele é incentivado a fazer um decreto, e como diz a Bíblia, esse decreto, ele deveria atingir todas as pessoas. Mas Daniel, na contramão do decreto, na contramão das ordenanças, das ordens, ele decide que viveria com Deus, porque a Bíblia diz em Provérbios 22:1, que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ou seja, não importa aquilo que iria acontecer. Não importa aquilo que viria. Porque Daniel estava se destacando. Para ele era mais importante o bom nome do que qualquer bem que ouro e prata poderia comprar. Então, é nesse sentido que a situação começa agora a se complicar. Então, os presidentes e os sátrapas, diz assim a Bíblia, começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas ele tinha um bom nome, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto. Então, você já sabe o que aconteceu, né? Eles não conseguiram encontrar nada, nenhum pretexto, nenhuma culpa, porque Daniel era fiel e não achava nele erro algum ou qualquer culpa. Então, esta vida limpa de Daniel foi para eles o primeiro problema, porque na gestão, na administração, na confiança que o rei havia depositado sobre Daniel, ele era íntegro e leal. Então, o plano não pararia por aí, porque a inveja que eles estavam sentindo no coração não se deteria apenas por esse problema inicial que eles encontraram, de ter um homem
que não tinha nenhuma mancha para receber qualquer acusação. Então, eles seguiram na sua ideia ou no plano para colocar Daniel em uma situação difícil. Diz a Bíblia na continuação: então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel. Já estava claro para eles a fidelidade do profeta. A menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Ou seja, moralmente, nada. Na administração, nada. Na integridade, nada. Então, temos que olhar para o Deus de Daniel, porque ele é fiel. Então, vamos usar esta fidelidade para colocá-lo em uma enrascada. Foi exatamente isso que estes homens pensaram. Foi exatamente este o plano que eles idealizaram. Então, eles pensaram no que poderiam fazer. E sabe que o que aconteceu aponta para uma relação dos eventos finais. Nos últimos dias, Deus também terá um povo fiel à sua lei. E a exemplo dos dias de Daniel, quando foi armada uma situação para que Daniel não mais permanecesse fiel, o povo de Deus também enfrentará consequências nos momentos finais da história por sua fidelidade. Aqueles que decidem andar de acordo com a revelação serão duramente perseguidos, por não encontrar qualquer falha moral no povo de Deus, qualquer falha de integridade, qualquer crime nas leis civis, nas leis políticas. Então, nós, o povo de Deus, seremos perseguidos por leis religiosas. Vão tentar nos acusar na lei do nosso Deus, em nossa adoração, em nossa obediência. Veja que Daniel capítulo 6 tem tudo a ver com o futuro, com as profecias finais. Lembrando que, se você quer saber mais e mais sobre o livro de Daniel, sobre as profecias, eu quero te lembrar que você pode pedir a revista Esperança sobre o livro de Daniel. Essa revista está à sua disposição no telefone 12 21 27 31 21. É só você ligar para nós e nós vamos te enviar gratuitamente essa revista para você entender os demais detalhes do livro de Daniel que vão te preparar para os eventos finais da história, tá bom? A revista está aqui, é totalmente gratuita, é só ligar para nós. Então, voltando aqui ao nosso estudo, essa lealdade, ela vai despertar a ira do poder político e religioso que está estabelecido no mundo. Isso trará uma perseguição contra o povo de Deus. Sabendo disso tudo, nós podemos nos preparar para aquilo que está por vir, porque Deus não nos deixou sozinhos neste mundo, sem saber exatamente por onde caminhar. Voltando ao texto bíblico, a descrição continua dizendo assim: então, esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto. Olha só, eles criaram um complô, conversaram entre eles e foram já com tudo pronto para o rei. E disseram assim, olha, que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Olha só o que eles inventaram. Acharam então algo que comprometeria Daniel. Fidelidade a Deus, devoção ao Senhor, comunhão. Então, se qualquer pessoa em 30 dias orasse ao seu Deus, deveria então ser jogada na cova de leões. Em outras palavras, eles estavam dizendo, se alguém ora ao seu Deus, deve morrer, pagar com a sua vida, porque leões famintos e uma pessoa lá, obviamente, viraria o almoço facilmente. Era essa a ideia, era esse o plano. Continua dizendo a Bíblia, portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento,
para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. O rei foi seduzido. O rei ficou encantado com o decreto. Ah, que beleza! Agora ninguém mais orará ao seu Deus. Tudo está centralizado em mim. O rei começou a se achar mais do que ele era. Começou a pensar que ele agora seria o Deus do povo e não apenas o governante. O coração dele se encheu de vaidade. Ah, é como o ser humano se encanta pela vaidade. Salomão já escreveu, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, os sátrapas, os governadores, eles então usaram duas estratégias. Primeiro, acusar Daniel na lei do seu Deus e envaidecer o coração do rei. Dar ao rei um outro status. E esse status colocaria Daniel exatamente onde ele acabou indo parar, na cova dos leões. Diz então a Bíblia, a palavra de Deus, quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Em outras palavras, o rei fez um decreto para não orar. E a primeira coisa que Daniel fez quando soube que o rei havia proibido orar, foi orar. Que coisa, né? Daniel estava mostrando que ele não se dobraria a qualquer lei humana, que ele não seguiria preceitos feitos pelo rei em cima da sua vaidade. Daniel se manteria fiel. Daniel seguiria exatamente como Deus esperava que ele deveria viver, porque ele estava na contramão do mundo. Ele andava diferente da multidão. Ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. E se você não sabe quem você é e nem para onde você vai, certamente você acabará onde não deve. E não é isso que Deus espera para você. Deus já te deu o rumo certo. Ele esclarece a direção. Então, siga com confiança e Deus vai te dar as forças necessárias para enfrentar o que for. Porque foi assim com Daniel e será assim com você também. Nesse momento, Daniel então faz exatamente o que não era para se fazer na ótica do rei. Na crise, Daniel não se diluiu, mas ele permaneceu. Ele manteve a sua disciplina. Nos momentos finais da história, o povo fiel de Deus será aqueles que se manterão na fidelidade. Aqueles que permanecerão em sua disciplina espiritual e que não se dobrarão a nenhum decreto, a nenhuma lei, a nenhuma obrigação, porque eles estão vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Nesse sentido, a comunhão com Deus sempre será prioridade. O resto é resto. O resto fica de lado. O resto fica para depois. Então, diz a Bíblia, eles perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? Então o rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Eles então pegaram o rei. Rei, e aí? O decreto está válido? Tá. Aquilo que o senhor assinou vai acontecer? Vai acontecer. Nesse momento, o rei então foi informado que o decreto atingiria em cheio o seu principal presidente, aquele que ele percebia um espírito diferente, aquele que ele pensava em colocar sobre o principal de todos.
Então, neste momento, disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel até o pôr do sol. Se empenhou por salvá-lo. O rei percebeu nessa hora a trama que ele havia caído, a armadilha, a arapuca que foi feita e que atingiria Daniel. E veja que o rei não ficou enfurecido com Daniel porque Daniel orava, mas ele ficou triste, porque agora o decreto teria que ser cumprido. Ele fez o que ele podia para livrar Daniel, mas não conseguiu. Então, Daniel diz para todos nós que ele seria fiel e fiel até a morte, ainda que isso custasse entrar numa cova de leões. Então, aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Em outras palavras, o rei estava dizendo: Daniel, eu não pude fazer nada, e eu espero que o seu Deus te livre, que o seu Deus te tire da cova. Então, Daniel foi para a cova, uma cova que foi selada, porque havia 2 situações, 2 riscos. Os oficiais poderiam tentar matar Daniel na madrugada, se os leões não cumprissem a responsabilidade, ou o rei poderia resgatar Daniel, abrir a cova e tirá-lo de lá. Então, para que isso não acontecesse, o rei sela com o seu anel e Daniel fica preso naquela cova dos leões. Quando nós lemos a descrição bíblica, encontramos um Daniel tranquilo na cova, enquanto o rei estava agitado no seu palácio. Porque dentro da cova, Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. O mesmo acontecerá com o povo fiel de Deus. Nos momentos finais, seremos perseguidos ao extremo, mas Deus nos protegerá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Sabe por quê? Porque Deus estará conosco, porque Deus vai cuidar. O que você precisa hoje é apenas decidir viver fidelidade, lealdade, obediência ao Senhor. E o resto, Ele vai cuidar. Nesse momento, Ele bate a porta do seu coração, porque Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer escrever uma nova história. E para isso, Deus precisa que você escolha o lado dele. Não vá pela multidão, vá pela verdade. Cuidado com os decretos que surgirão por aí, porque mais vale seguir a palavra de Deus do que seguir qualquer lei humana. Esse é o momento que Deus espera uma decisão sincera. E só você pode tomar essa decisão. Se o seu desejo é preparar-se, ora comigo. Deus querido, Pai de amor, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra, que nos inspira a viver a fidelidade, a andar nos Teus caminhos e assim nos prepararmos para o dia do breve encontro contigo. Toma-nos em Teus braços de amor e prepara-nos para esta vida eterna que teremos contigo. Oramos em nome de Jesus. Amém.